Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a professora de História, Cristina Couto. Cristina, é um prazer recebê-la aqui no TV Atende. Muito obrigada. 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. As pessoas se lembram qual que é o significado dessa data hoje ou simplesmente passa despercebido, Cristina? O Dia da Consciência Negra, na cabeça da grande parte da população brasileira, é um feriado. Então, algumas pessoas ficam felizes que ele existe. Tem oportunidade, como São Paulo, um feriado prolongado, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Agora o resto está preocupado por que na cidade dele, no estado, não tem o feriado. O Dia da Consciência Negra ainda não conseguiu abranger a população no todo, no seu sentido, na sua importância. Não chegou a alcançar as pessoas ainda não. O que significa esse dia, o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra foi escolhido pela luta, né, dos negros no Brasil. Desde a década de 70, havia necessidade de quê? De escolher um herói. O povo brasileiro, ele gosta muito de data histórica, né, de marco histórico, faz parte da nossa tradição. Então, esse grupo procurava em suas pesquisas um líder que pudesse ser representado. Então, no finalzinho dos anos 70, de 78, surgiu uma pesquisa, o Zumbi, quando o quilombo de Palmares foi destruído em 1695. Eles acharam, esse dia 20 de novembro, o Zumbi foi considerado um grande herói, e o movimento negro colocou, dia 20 de novembro, pediu nas instituições, né, nossas do Legislativo, instituir o Dia da Consciência Negra. Então, começou nos anos 78, foi estipulado em alguns municípios na Bahia, até que se tornou nacional. Em 2003 se tornou nacional. Hoje, as pessoas, elas têm consciência, até repetindo, até fazendo uma brincadeira, da consciência negra, ou não? É uma coisa que passa despercebido. Principalmente vocês trabalham em sala de aula, os mais jovens têm também essa visão? Não, não tem. Hoje, no IBGE, nós vimos, né, que mais da metade da população brasileira é formada de negros ou de mestiços. Então, naturalmente, deveria ser o quê? O brasileiro deveria ter consciência que faz parte da nossa cultura, da nossa etnia histórica, o negro. Mas isso não acontece de verdade. O que acaba diferenciando? Desses 5 séculos de história do Brasil, essa exclusão do negro é ainda considerado um preconceito do inferior. E isso é enraizado na grande parte da população. Houve mudanças, mas elas ainda não são significativas, não. A população, a gente vê dentro de sala de aula, às vezes aquela criança que ela tem uma origem negra, ele é mestiço, ele é pardo, e essa criança, ela ainda tem preconceito. Eu não sei se ela utiliza como uma forma de defesa em relação aos seus colegas da sociedade, mas é muito enraizado. Eu sinto dentro da sala de aula, eu vivo no dia a dia. Tem crianças maravilhosas, né, que já incorporaram o uso do diferente, todos somos diferentes, na verdade nós não somos iguais, mas muitas crianças ainda, jovens, adolescentes, têm incorporado no seu dia a dia a discriminação. Hoje, a discriminação, o preconceito, parte por quem? Por parte dos negros mesmo ou por parte dos brancos? Quem tem esse maior índice de preconceito? Este ano morreu um grande artista, o Jair Rodrigues, né? E quando na semana de celebração da morte dele, nós vimos como os artistas realmente sentiram. Morre várias personalidades, se fala muito pela obra, mas o Jair Rodrigues é uma pessoa que foi sentida a morte dele. E uma vez no Faustão, ele deu uma entrevista muito interessante, o Faustão estava abordando esse tema racismo. E todo mundo falando que sofreu vários tipos de preconceito. Quando chegou no Jair Rodrigues, ele falou que não. Apesar de ser um homem mais de 70 anos, né? Viveu a primeira parte do século XX, ele disse que não. Porque como ele se sentia normal, ele era tratado normal. Então, existem alguns pesquisadores que dizem que o próprio negro descendente, né, ele se incorporou desse preconceito e age. E como nós também temos pessoas, né, que incorporam. Então, há várias pesquisas e a gente tem que ver esses estudos e ver como é que as pessoas se sobressaem. Por isso que há necessidade de ser um tema frequente dentro de sala de aula. Porque às vezes a família não sabe abordar. E o professor, dentro de sala de aula, ele tem que trabalhar isso. Muitas vezes no seu dia a dia, um texto, qualquer outra forma, para minimizar aos poucos, porque vai ser
Não vai ser um trabalho de curto prazo, vai ser um trabalho de médio e longo prazo que vai ter que ser feito. Cristina, 20 de novembro, Consciência Negra, um fato histórico ou uma data de reflexão? Por enquanto, ainda é uma data de reflexão. Ela é uma data de reflexão importante, que, como eu disse, nós temos que ver a nossa parte histórica, a nossa etnia, né, desde lá do século XVI, né, toda essa introdução, e refletir no nosso dia a dia. Porque eu vejo hoje, não só em relação ao negro, como em relação, na minha escola nós temos crianças especiais, na inclusão do especial, a diferença das classes econômicas, o gordo, o magro, né? Tem que se trabalhar muito sobre isso, o diferente. Essa reflexão tem que chegar, principalmente na sociedade do século XXI, que nós estamos na sociedade do ter, é importante não o ser. Se a família não voltar os olhos, que o importante é o ser humano e não ter o melhor celular, né? O carro do tipo. Se a sociedade brasileira não voltar os olhos nessa situação, nós durante muitos anos vamos ficar falando sempre a mesma coisa e não vamos evoluir. Hoje você fala muito em cotas, em faculdades, tudo que você fazer existem as cotas. Isso é uma maneira de um preconceito, um racismo disfarçado ou não? Não vai ter como a gente definir, né? A opinião sobre a lei de cotas ela é bem meio a meio, 50% e 50%. 50% diz que é uma forma da gente saldar a dívida histórica do Brasil, que o negro, né, os dados que nós temos ainda, grande parte tem os salários menores, grande parte do negro ainda não tem acesso à educação, o nível de escolaridade dele ainda é menor em relação ao branco. Ele sofre esse preconceito, a gente vê, tem os dados só. Então, diz que a cota é uma forma de você saldar essa dívida histórica. Eu, quando eu fiz a minha segunda faculdade, numa turma de 150 alunos, eu tinha apenas um colega negro. Então, é visível que antes da lei tinha a dificuldade de acesso à faculdade. Mas também, o outro 50% diz o quê? É uma forma de discriminação. Que tem que ter uma lei específica, você tem que discriminar, separar a turma em cotas, alunos de origem de escola pública, alunos de origem de indígena ou negros e mestiços, para você colocá-lo. Então tem que ser muito discutido, né? Não vai satisfazer grande parte da população. A lei foi sancionada em 2012, a metade das cotas vai ser agora em 2016, que ela vai alcançar a sua plenitude. Ela começou com uma faixa de 12,5%, tá? Está em torno aí dos 30 e poucos, em 2015 50% vai ser estabelecido. Ainda tem movimentos estudantis de alunos que são contra, porque eles se sentem discriminados. Porque a necessidade de ver, porque se diz que tem que ter a meritocracia. Você não vai entrar numa faculdade porque você é negro, a sua descendente, mas porque você tem mérito. Então, o governo tem que pensar no outro lado, tem que dar qualidade. Tem que lutar nas escolas públicas pela qualidade de ensino. Se todo mundo tiver acesso à escola, e uma escola de qualidade, não vamos mais nos preocupar com cota nenhuma nas universidades. Tá certo, Cristina, agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Tá certo. Conversamos hoje no TV Atende com a professora de História, Cristina Couto.